somos seres relacionais e muitas vezes projetamos em nossos parceiros todos os nossos traumas, experiências, vivências da nossa história de vida. E hoje nós vamos falar sobre relacionamentos tóxicos e ou abusivos. Aline, e é importante lembrar que relacionamento tóxico não é só entre casais. Nós temos pessoas tóxicas muitas vezes ao nosso lado, que pode ser mãe, pai, filhos, colegas de trabalho e também o parceiro do seu relacionamento. A gente tem que lembrar que uma mente sã, uma mente saudável, ela cria relacionamentos saudáveis. Se você, primeiramente, não está bem com você, provavelmente você vai projetar na pessoa com que você está se relacionando toda essa carga emocional e essa idealização que você tem para o outro, né, Ale? E uma coisa muito importante de lembrar é que essa projeção, muitas vezes, a pessoa não tem consciência, por isso que é importante o processo terapêutico, né? Porque não é algo consciente. E, em segundo lugar, que a pessoa, geralmente, que é tóxica, ela não se percebe. Porque a culpa sempre é do outro. Afinal, a culpa é minha. Eu coloco em quem eu quiser. Então, mesmo eu sendo responsável, quando eu não quero assumir a minha autorresponsabilidade, eu digo o quê? Que a culpa é sua. E nunca vou admitir que eu sou responsável pela consequência das minhas ações. É muito legal quando a gente começa a falar sobre autorresponsabilidade, a gente bate muito nessa tecla aqui no podcast e muito sobre o autoconhecimento, porque quanto mais você se percebe e mais você se coloca como responsável e o único autor da sua própria história, das suas ações, dos seus pensamentos, de tudo que você de fato viveu até aqui, você começa a perceber que você tem o controle para mudar o que está acontecendo aqui e agora na sua vida. E antes de nós continuarmos, eu vou te pedir, manda esse link aqui no compartilhar para aquelas pessoas que você sabe que estão com muitos problemas relacionais, seja com familiar, seja no relacionamento, porque esse episódio realmente pode ajudar essas pessoas. E também tem outro detalhe muito importante. Deixa o teu like, deixa teu joinha e incentiva as pessoas que estiverem assistindo também deixar o seu joinha, porque isso é importante pra gente. Por favor, façam isso. E a Alessandra tá pedindo tão calmamente, né? Ela merece. Ela tá cada vez mais no relaxa, tudo passa. Tranquila hoje. Nem tá chateada. Não, hoje eu tô zen. Tá, né, Alessandra? Tô zen hoje. É legal isso que você falou sobre a pessoa ser tóxica e ela não perceber. Muitas vezes a gente vê que um relacionamento ele vai se tornando tóxico porque a pessoa que diz que o outro é tóxico, ela tá trazendo também um pouquinho desse comportamento pro relacionamento dela e se repete. Porque pessoas que se relacionam com outras pessoas tóxicas é como se fosse uma atração, né? Tem gente que fala assim, doutora, eu só me relaciono com gente tóxica, pelo amor de Deus, eu não sei o que eu faço pra sair disso. Aí quando ela vai se percebendo dedo podre. E tu sabia que às vezes, além do dedo podre, que a gente não pode dizer que não tem, às vezes, brincadeiras à parte, muitas vezes essa pessoa tá trazendo o relacionamento que tava legal, tava começando legal, pra um patamar tóxico e nem percebe, porque esse comportamento desagradável, de cobrança, de vitimismo, de sugar um pouco a energia do outro, de só estar bem depois que tiver uma DR, né? Esses tipos de comportamento tóxicos de uma relação, as pessoas, elas às vezes vão trazendo da sua história de vida, elas nem sabem se relacionar de outro jeito. Eu quero colocar uma coisa muito interessante aqui, Aline, que pra gente estruturar aqui um pouco, nós queremos trazer o que nós recebemos no consultório. Então, geralmente, as pessoas, quando elas chegam, elas dizem assim, eu tô deprimida, eu tô triste, eu tô cansada, eu me sinto exausta, eu me sinto totalmente perdida. Então, eu tô numa fase de vida que eu não sei o que tá acontecendo. Porque, aparentemente, tá tudo bem, meu emprego tá bom, lá em casa é tudo legal, meu relacionamento é legal. Só que quando a gente vai esmiuçar, você encontra sintomas depressivos. Geralmente eu vejo mais sintomas depressivos do que sintomas ansiosos, né? Mas as pessoas, elas não sabem por quê que elas estão completamente sugadas energeticamente. E quando você vai avaliar a fundo as relações, você percebe uma família que traz muitas cobranças,
um marido onde a pessoa ela tem que ter um padrão de comportamento que é do que o outro quer e ela deixou de ser quem ela é há muito tempo. Uma pessoa que vive em função de filhos. Muitas vezes, eu nem vou dizer o caso dos dependentes químicos, mas as mães que têm filho dependente químico e que corrompem todas as relações por conta daquele filho que faz uso e abuso de substâncias. E aí nós temos, dentro desse contexto, das pessoas depressivas que chegam, né, também sintomas ansiosos. Mas o principal quadro é que a pessoa ela está completamente despersonalizada, não sabe nem quem ela é. E sem energia nenhuma, exatamente porque ela está sugada com a toxicidade de quem ela convive. Exatamente. E quando chega no consultório da doutora Alessandra, a pessoa já está chegando nesse nível de energia totalmente baixa, de estado depressivo. Antes disso, o que eu pego no meu consultório é muitas pessoas com crises de ansiedade causadas pelos tipos de relações que elas têm. Olha que engraçado, né? A relação causa gatilhos para essa pessoa e essa pessoa ela já tá também já ficando sem energia psíquica para lidar com ela mesma e com o outro por causa desse tipo de relação. Aline, uma coisa muito interessante a gente perceber é o seguinte, que adolescentes com mães narcisistas, que é um tipo de relacionamento tóxico, né? Eles chegam em ideação suicida. Nós temos a situação de mulheres, né, que chegam também, muitas vezes, com ideação suicida por conta de não ter vida, de viver em prol, principalmente, do marido narcisista ou dos filhos. Então, conviver com o narcisista leva muito a esse tipo de situação. E é importante a gente pontuar, porque muitas vezes inclusive, a gente poderia até fazer um episódio sobre personalidade narcisista. Arrasou, vamos fazer. Entendeu? E tá aí, deixa registrado. Próximo a gente vai fazer. A gente vai fazer um episódio sobre personalidades narcisistas assim, muito em breve. Às vezes tá do teu lado, tu não percebe. Chefe. E aí as pessoas têm muito essa questão, né, do adoecimento laboral por chefias narcisistas, levando a síndrome de burnout. Amigos narcisistas. Amigos. E outra coisa, gente, amigo acho que é até mais fácil de cortar. Você já imagina como é que você vai conviver sem um relacionamento saudável com pai, mãe, filhos. Então são coisas muito próximas e isso é muito mais grave. Mas Aline, assim, a gente já estruturou aqui, é porque eu tenho aquela cabecinha estruturada, né, que eu vou por tópico, para todo mundo saber o que acontece, né? Então, o que acontece, como é que as pessoas chegam. Será que eu tô ansiosa ou deprimida ou me sentindo mal porque eu tenho alguma pessoa que está me intoxicando com seu veneno e que está aqui ao meu lado? Mas aí a gente vê a seguinte questão. Além da gente trabalhar as causas, né? E no caso as consequências de ação e sintomas, como é que essa pessoa vai poder se observar, se perceber e perceber que o problema não está muitas vezes nela, mas no outro? Nessa hora que a gente faz todo um histórico. Primeiro a gente faz todo um histórico, né? Uma linha do tempo para entender a história de vida dessa pessoa. O porquê que ela se permitiu viver essa relação. Quais são as experiências dela, traumas antigos que fazem ela permanecer e não conseguir sair desse tipo de relação. Em paralelo, a gente trabalha a percepção de si no autoconhecimento, que é libertador. Já falamos sobre isso aqui e vamos sempre falar. Porque quanto mais você se percebe, mais você vai conseguindo colocar os seus limites e mais você vai saindo de situações desse tipo. E, assim, na medida do possível, óbvio, né? Porque se for uma relação com a família, com o pai, com mãe, irmão, irmã, é um pouco mais delicado. Mas quando se trata de relacionamento amoroso, quando se trata de relacionamentos no trabalho e tudo, a gente vai conseguindo impor um pouco mais de limites. Então, a primeira coisa, Lê, que a gente faz é trabalhar em paralelo a história de vida e o autoconhecimento. Desta forma, o processo terapêutico do paciente, neste processo, neste caminhar, ele vai conseguindo se perceber e falar, opa, nesse dia aqui que começou tudo, eu fui permitindo. Eu deveria ter brecado desde aqui. Eu deveria ter percebido que isso daqui poderia me prejudicar a longo prazo. E aí, nesse processo de fortalecimento do ser, da autoestima, da autopercepção, a gente vai ajudando o paciente a ter força e energia psíquica para enfrentar, para mudar e transformar essa relação ou até dar o fim nessa relação. Uma coisa interessante que é muito importante a gente pontuar
é que tem alguns episódios que eles são muito interligados aqui no Relaxa Tudo Passa. Então, se você está nos assistindo de repente pela primeira vez, procura o episódio que nós fizemos com a Anelisa Por Aí, que foi um episódio de autoconhecimento, e o episódio que foi mais recente de papéis, porque nós também trabalhamos essa questão. O autoconhecimento, ele, só para pontuar aqui uma coisa muito importante, se você não se conhece, você não muda nada na sua vida, porque você não sabe nem quem você é. Então, descobrir quem você é não é saber minhas qualidades e meus defeitos, negativo. Você sabe exatamente quem você é quando você sabe, você descobre como você reage diante das situações. E o relacionamento tóxico ou abusivo, né? A gente precisa pontuar essa situação de como começa um relacionamento tóxico ou abusivo. Alguma coisa acontece quando é entre casais, geralmente na época do namoro, que você passa a mão naquele fato. Você passa a mão na cabeça. Você permitiu que o outro, que teve uma atitude errada, ele continuasse tendo a mesma atitude. E aí vamos pro popular? Que cesteiro que faz um cesto, faz um cento. Muitas vezes, quantas atitudes do outro nós permitimos porque nós autorizamos a primeira vez que aquilo aconteceu. E isso envolve a autorresponsabilidade. A diferença de um relacionamento tóxico para um relacionamento abusivo é que o tóxico ele se limita a pressões psicológicas. Em algumas situações, as discussões, as pressões, o vitimismo, as cobranças, aquela energia pesada que você não consegue ficar em paz com a pessoa, que te gera ansiedade, tristeza e tudo mais. O abusivo não. O abusivo ele quer ter o controle total da situação. O abusivo ele pode usar o uso da força física, ele pode usar o uso dos recursos financeiros, tecnológicos para tomar controle sobre você. Ele quer ter o controle sobre a sua vida, sobre você e pode ter começado como tóxico e virado abusivo, ou pode já ser diretamente abusivo, mas há uma diferença aí no comportamento abusivo para o comportamento tóxico, tá? Essas coisas muitas vezes elas ocorrem muito em paralelo, né? E aí é interessante a gente avaliar, Aline, assim, que quando isso acontece, quando tem esse padrão de relacionamento, a pessoa ela não vai percebendo, mas ela vai permitindo. E isso trabalha muito. E isso nos diz muito de como foi a infância da pessoa. Exatamente. Porque muitas vezes lá estou eu com aquela raiz psicanalítica, trazendo a infância, né? Não tem como fugir. Então, assim, pai e mãe não são culpados de quem nós somos, mas nós crescemos e nós trazemos uma formação que começou com o pai e com a mãe. E muitas vezes o pai e a mãe tinham aquele negócio, eu não sei dizer não. Eu preciso sempre ser a menina boazinha. E eu sempre tenho que agradar todo mundo. E aí eu quero agradar o outro. Só que eu agrado o outro desagradando a mim. E abrindo mão de quem eu sou. Então, eu nunca... Assim, eu e a Aline, para quem não sabe, a gente se conheceu praticamente na véspera da gente iniciar esse podcast. E tem muitas coisas que eu nunca contei para ninguém. E também ela não sabe, mas eu vou contar para vocês. Eu já vivi relacionamentos tóxicos e abusivos. Então, na verdade... Relacionamentos no plural, não. Eu tive um grande relacionamento, muito tóxico e muito abusivo, que todo mundo dizia, você não case, você não faça isso. E eu, como lesa, não enxergava mesmo, fui lá e fiz. Então, isso faz parte do processo. Mas a partir do momento que você percebe que você consegue se libertar, é realmente uma mudança de vida e cai uma ficha. Quando você olha para trás que você vê, gente, eu só podia estar louca, porque como que eu não via tudo isso. Então, não se sinta culpado se você percebe e você não consegue sair, porque isso é normal. E eu entendo muito as pessoas que chegam nesse sentido, porque eu já vivi isso. E eu achava que era porque me amava demais. E é muito real que isso acontece direto, gente, cada vez mais, porque cada vez mais as relações estão mais rasas, as pessoas não se conhecem direito, elas não se permitem também se conhecer, e quando elas entram nesse tipo de relação, às vezes repetindo padrões comportamentais do passado, ou a necessidade de ser amada, como você mesmo falou, na infância, eu me sentia amada quando eu servia e recebia um parabéns do meu papai e da minha mamãe, então eu cresci achando que amor é isso, eu fazer tudo pelo outro e o outro abusar, né? Da minha boa vontade. E isso vai caracterizando cada vez mais a relação. E eu vou permitindo isso acontecer comigo. A falta de percepção de mim mesma, a falta de maturidade, a falta de
quando você não tem forças mais, né? A falta de força mesmo, de coragem pra dizer não. Porque você não quer perder aquela pessoa. Se você tem dependência, muitas vezes emocional, financeira daquela pessoa. Então, tudo isso caracteriza uma relação tóxica. E se aquela pessoa estiver controlando você e usando de força física, de força financeira, psicológica, ele também tá fazendo um controle, né? Tá sendo abusivo com você. Você precisa perceber os sinais, os detalhes. E quando a pessoa ela chega no consultório, a maioria das vezes ela já percebeu alguns sinais. Ela já tá atenta para algumas coisas. A maioria das vezes, né? No decorrer da terapia, tem casos que a pessoa busca... doutora, eu tive um caso, posso falar? Que a gente começou a terapia porque ela tinha descontrole financeiro e ela queria ajuda pra lidar com isso. E aí, no início das sessões, ela falou assim pra mim: eu tenho um problema aqui com meu marido, mas isso fica pra depois. Vamos resolver isso daqui. Quando ela falou isso, eu falei: é isso. Ao longo da terapia, do processo terapêutico nela... Ela ficou muito tempo no processo terapêutico, né? Hoje, depois de quase 3 anos de terapia, ela conseguiu sair de um relacionamento abusivo de 20 anos. De 20 anos de relacionamento abusivo. Em que ela passou por diversas situações, assim, muito fortes. E que, na verdade, ela nem tinha coragem de falar de primeira. Mas, na verdade, ela buscou a terapia para ajudar ela a controlar a vida dela. A ter não só o autocontrole financeiro, mas o autocontrole sobre a vida dela como um todo, que ela não conseguia. E isso foi um processo, Alessandra. Como você falou bem, eu caí numa relação abusiva, mas eu nem percebi. As pessoas falavam, mas eu não enxergava assim. Eu insisti, eu não tinha maturidade, eu não tinha autoconhecimento, eu não tinha uma percepção que muitos outros tinham de mim. Mas naquele momento eu não estava preparada para aquilo. E quando você estiver preparada, se esse podcast tocar no seu coração ou no coração de alguém que você sabe que precisa ouvir isso, tá tudo bem. O que passou fez parte da tua história, da tua experiência de vida, não significa que você tem que viver isso para todo sempre. Busque ajuda, vá atrás de um processo de autoconhecimento terapêutico, para que a gente consiga trabalhar na terapia esse conhecimento de si e essa força para você conseguir sair da onde você tá, que te machuca tanto, que te dói tanto e que toma conta de todo o teu ser. Não só fisicamente, não só emocionalmente, mas muitas vezes ela toma conta de todos os recursos que você tem dentro de você. E você, como a Alessandra muito sabiamente falou, nem sabe mais quem você é. E uma coisa interessante, né? Assim, que as pessoas elas não se percebem a ponto de nós termos casos extremos e de mesmo no extremo a pessoa continuar não se percebendo. E aí eu também quero trazer aqui um relato muito triste de uma moça que eu atendi, que ela tinha sido resgatada. Ela estava praticamente 3 meses, ela tinha já filhos grandes de mais de 20 anos e tudo, mas ela estava 3 meses presa dentro de casa pelo marido. E ela era uma executiva de alto padrão em uma multinacional, muito bem sucedida. Ela até deixou esse emprego por uma circunstância onde ele também tinha um cargo de posição e se ocupava disso. Ela tinha um cargo de posição e dividia os seus pratinhos e as suas funções. Com o tempo, ele perdeu posição, perdeu emprego, perdeu status financeiro e começou a ser insuportável para ele conviver com a realidade dela, mas ele não se deu conta e nem ela se deu conta. Só que ele começou um movimento de que ela só vivia pro trabalho, que tinha alguma coisa errada com aquele trabalho. E depois ele começou a maquinar que ela tinha um caso com o chefe, que era o CEO da empresa. Então aquilo começou a se tornar uma ameaça à existência dele, a ponto de ela ser muito bem sucedida, e ela morava em São Paulo, né? E ele obrigou. E ela pediu demissão. Ela pediu demissão depois de 20 anos de empresa. Ela pediu demissão e ficaram em casa os dois com pouquíssimos recursos, mas os filhos já criados. E ela sendo constantemente vigiada e a ponto de não conseguir ir para a padaria. Ele foi adoecendo, ela se permitiu aquela evolução, né? E foi se adaptando negativamente e ficou também muito doente. E os filhos pediram socorro, porque eles não queriam intervir na relação
do pai e da mãe. E as irmãs dela saíram de Manaus para ir resgatá-la em São Paulo. E quando ela chegou, a principal preocupação, a primeira fala que ela teve no consultório foi: como ele deve estar se virando sem mim lá em casa. E isso é mais comum do que vocês imaginam, meu povo. Muito mais comum do que vocês imaginam. Não, eu não tô falando de uma mulher, porque a pessoa imagina assim, isso acontece quando a pessoa depende financeiramente de alguém. Não, isso acontece na periferia. Isso acontece com uma pessoa pouco esclarecida, que não tem conhecimento, ignorante, né? As pessoas não entendem que isso acontece em todas as classes sociais, isso econômicas. Isso é mais comum do que vocês pensam. E nível cultural. Sim. E é legal essa percepção de que você pode estar vivendo uma relação assim, que está caminhando para isso, ou tem sinais para isso. Os dois estão sendo tóxicos um para o outro, né? A verdade é essa, um alimenta o outro. Nessa situação que você falou, ela também se permitiu chegar a isso, né? A autorresponsabilidade entra aí, você foi se permitindo. E a gente está falando sobre as raízes, o passado, como era a tua relação parental, porque não que você tem que ser vítima do que passou na sua vida. A importância disso, para você entender o porquê você permite isso na sua vida, em primeiro lugar, e como você consegue, em segundo lugar, sair dessa situação ou até transformar essa relação. Eu acredito que nós sabermos o que nós passamos é importante para a compreensão do nosso processo de quem nós somos. Isso. Mas a partir do momento que você compreende, hoje, eu sou uma mulher adulta. Eu sou uma mulher adulta, sou capaz de fazer escolhas. Começou, gente. Eu não sou refém da criança ferida que existe dentro de mim. Começou. É sobre isso. Arrasou! Então vamos superar a criança ferida que existe dentro de nós. Isso. E aí agora nós vamos deixar o nosso recado final. Doutora Aline, o que você diria para essas mulheres que percebem que têm mães, maridos, filhos, pessoas tóxicas na sua vida que estão lhe adoecendo? Em primeiro lugar, se perdoe. Se acolha. Ela arrasa. Show. Não tenha vergonha de falar, de pedir ajuda e de se perceber assim. Em segundo lugar, busque ajuda, se fortaleça para que você consiga colocar limites nas pessoas que te magoam e te ferem tanto e que você fica às vezes sem energia para você mesma por causa disso. E em terceiro lugar, tudo na nossa vida, ela vem por um propósito. Nada é por acaso. Primeiro, você olha para trás, entende o porquê você está deixando as coisas acontecerem agora. Segundo, você assume as rédeas da sua vida e busca ser sempre melhor para que você, a partir de agora, tenha uma vida muito mais feliz. Gente, e eu quero dizer o seguinte, se você é mulher, você tem filhos, e os seus filhos eles não são obrigados a passar por um lar, muitas vezes, conflituoso, porque isso vai impactar na saúde mental deles o resto da vida. E você tem responsabilidade sobre as emoções deles. E uma mensagem que eu gostaria muito de dizer é que você pode hoje, muitas vezes, estar se sentindo perdido, só, sem valor, sem amparo. Mas quantas vezes você só está olhando para o que você se acha capaz ou para o que alguém é capaz de fazer por você e você não está olhando para o alto? Você não olha que você tem um Deus, Pai de misericórdia. Você tem um Deus que luta, que batalha por você. Um Pai que te ama incondicionalmente, independente do que você estiver vivendo. Não negligencie, porque o pilar espiritual, independente da sua crença, você pode não ser evangélico, não ser católico, você pode ter qualquer crença, você pode acreditar em múltiplos deuses, mas o importante é que você não deixe de se conectar com aquilo que é bom, que é sagrado, com a lei do amor, porque quem trabalha algo que vai além da carne, que vai além do material, sempre vai encontrar forças de onde não sabe que tem. Então, que nesse caminho você encontre essa luz que vai iluminar qualquer pedra que tiver no seu caminho, para que evite mais um tropeço e que consiga tomar uma atitude para a sua vida. Lindo isso, mas não esquece que ele te dá livre-arbítrio. Seja autorresponsável pela sua vida. E cuidado com a toxicidade que você também traz para os seus relacionamentos. Porque tá na moda, é bonito falar que todo mundo é tóxico, mas assuma a responsabilidade de atitudes que você também se permite e faz nas suas relações com as outras pessoas. Você busca essa luz e assuma a responsabilidade dos seus atos da sua vida. Eita, que hoje foi só tapa na cara, né, doutora Aline? Tá. Então, bora. Gente, muito obrigada.
Esperamos que esse episódio tenha ajudado muito vocês e que vocês também consigam enviar esse episódio para pessoas que podem estar precisando mesmo, ouvir os recados que nós demos aqui hoje. Esse foi mais um episódio do Relaxa, Tudo Passa. Deixa teu joinha e até a próxima. E compartilhe, pelo amor de Deus, pra essa mulher ficar feliz. Beijo, tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau.